Graça e paz, tudo bom com vocês? Vamos continuar o estudo dessa lição? Hoje, na quarta-feira, a gente chega ao ponto de que Jesus é preso. E, primeiro, pergunta diz, quem liderava o grupo que prendeu a Jesus? João capítulo 18, verso 2 até o verso 5, você lê que quem liderava era Judas. Começa dizendo assim, ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunia ali com seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. A pergunta B diz assim, o que aconteceu com a multidão furiosa quando Jesus se apresentou a eles? 6 diz, quando, pois, lhe disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Aqui em João 18, do verso 2 ao 5, relata a chegada dos soldados e eles perguntam por Jesus. E quando Jesus diz, sou eu, aí eles recuam e caem. O texto de O Desejado de Todas as Nações diz assim, olha, nenhum traço da sua recente agonia era visível quando Jesus avançou para encontrar seu traidor. Colocando-se à frente dos discípulos, perguntou, a quem buscais? Eles responderam, a Jesus de Nazaré. Jesus disse, sou eu. Ao pronunciar essas palavras, o anjo que havia consolado a Jesus momentos antes, posicionou-se entre Jesus e a multidão. Uma luz divina iluminou o rosto do Salvador, e uma forma semelhante a uma pomba o envolveu. Diante desta glória celestial, a turba assassina não conseguiu permanecer em pé, nem por um momento. Recuaram, perderam o equilíbrio. Sacerdotes, anciões, soldados e até mesmo Judas caíram ao chão como se estivessem mortos. Glória a Deus. O poder de Jesus Cristo estava em ação. O anjo estava ali pronto para socorrer a Jesus em qualquer situação. Mas essa não era a missão. A missão de Jesus era seu sacrifício vivo, exigido pelo nosso pecado. Ele estava ali para dar a sua vida por nós. Pergunta C. Como a traição de Judas afetou a multidão? E em seguida, como Pedro interpretou mal a mansidão de Jesus? Quando Judas, com um beijo, trai a Jesus, Jesus até diz, Judas com um beijo traísse o Filho do Homem. A multidão, ao ver o que acontece, eles atacam a Jesus. E aí eles começam a prender Jesus, amarrar Jesus. Pela ousadia de ver seu próprio discípulo lhe traindo, que é Judas. Pedro, em defesa do mestre, ele desembainha a espada e vai lá e ataca Malco, corta a orelha de Malco e é até repreendido por Jesus por isso. Os discípulos haviam pensado que o mestre não permitiria que o prendesse, porque ele tinha tanto poder para fazer tanta coisa, mas não era esse o desígnio. Eles interpretaram que Jesus agora ia tomar o poder, o trono de Davi. Mas Jesus não estava ali para tomar, para assumir o trono de Davi naquele momento. Ele estava ali para ser o sacrifício vivo pelos nossos pecados. Que nós possamos compreender a cada dia que se passa mais toda essa solene situação. Tudo que envolve esse acontecimento. Não foi um criminoso que estava sendo preso, não foi um anarquista que estava sendo condenado. Foi o Mestre dos Mestres, nosso Salvador, que estava sendo levado ao sacrifício no nosso lugar. Amém? Guardo vocês amanhã para nós concluirmos a lição dessa semana, que a gente nem tem repetido, mas eu acho que todo mundo lembra qual é o título da lição dessa semana, O julgamento de Cristo. E o texto de João 18:11 diz, mas Jesus disse a Pedro, mete a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Amém? Jesus bebeu o cálice da nossa salvação.
E nós? Vamos virar as costas para esse amor? Aguardo vocês amanhã. Até lá.